pessoal, aqui é Renata Castilho, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e hoje falarei com vocês sobre ortografia. E vocês sabem o que é ortografia? O que é ortografia? Conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa. Ensina a grafia correta das palavras, ortocorreta mais grafia escrita. Então, ortografia é a parte da gramática que trabalha com a escrita, com o uso correto das letras, como X, se eu uso X, se eu uso CH, se eu uso S, se eu uso Z, e assim por diante. Primeiro falaremos sobre o uso da letra H. Quando que eu uso o H? Inicial de palavras que têm origens históricas, como hesitar, herói, homologar, hilário, hélice. Em dígrafos, após as letras C, L e N, como chá, lhe e ninho. Em algumas interjeições, a, o, Para quem não se lembra, interjeição é a classe gramatical que usamos nas palavras para expressar sentimentos, como emoção, nossa, tristeza, e assim por diante. Agora falaremos da letra Z. Lembrando o seguinte, que em alguns casos a letra Z é confundida com a letra S, porque a letra S também possui esporadicamente o som de Z. Mas agora veremos quando se usa Z realmente e não S. Palavras nascidas de adjetivos, como escasso, vai formar o substantivo escassez com Z. Certo, que é um adjetivo, também vai formar certeza. E nobre, nobreza. Terminações em zar, verbos originados de palavras que não tenham S, como exterior, exteriorizar, fiscal, fiscalizar. Pessoal, então assim, observem que a palavra exterior não tem S na origem. Então, vai ser escrita com izar com Z. Fiscal também, vai ser fiscalizar com Z. E se tivesse S como pesquisa, o pesquisar seria com S, porque manteria o S da origem. Em aumentativos e diminutivos, como homem-zarrão e cãozinho. Femininos terminados em tris, como atriz, imperatriz, embaixatriz. Palavras que tenham zal, zeiro, zinho, zinha, zito, zita. Então, esses sufixos são escritos com Z, como cafezal, cafezinho, cãozinto e avezica. Então, pessoal, essas foram as regras do Z. Agora veremos o S. E o S com som de Z. Uso S com som de Z. Palavras entre vogais, como casa, asa, peso. Palavras que indiquem origem, nacionalidade e títulos de nobreza, como francês, que indica nacionalidade, japonês também, princesa e duquesa, que indicam títulos de nobreza. Palavras terminadas em ense, ociosa, como gostoso, gostosa, cearense. Após ditongos, como maisena, lousa, neusa. Relembrando, pessoal, que ditongo é o encontro de uma vogal com um semivogal. Observe o A e o I juntos. Isso aí é um ditongo. Então, nesses casos, eu uso o S. Terminações em zar de palavras nascidas de outras que já tenham S. Complementação da regra do Z, que preciso começou e é escrito com S. Então, precisar vai ser com S. Verbos querer e pôr, como pus, puser, quis, quiser. E agora, gente, falaremos sobre o uso do G. Quando que eu uso o G ou o J? Vamos ver agora? Palavras terminadas em agem, igem e ugem, como penugem, vertigem, ferrugem. Nesses casos, eu uso G. Palavras terminadas em ágio, égio e úgio, como pedágio, sacrilégio, refúgio. Palavras nascidas de outras que tenham já G, como massagista e engessar. Então, nesses casos, eu vou usar o G. Agora falaremos sobre o uso do J. Palavras nascidas de outras que tenham J, como laranjada, nojeira. Então, laranja tem J e nojo tem J. Então, eu continuo escrevendo palavras derivadas com J. Verbos que tenham jar, gear, viajar, gorjear. Verbos, pessoal. Então, nesses casos, vai ser com J. Gorjear, viajar. Agora,
A viagem já é com agem e não é verbo, é substantivo, então vai ser com G. Palavras de origem indígena ou africana, como canjica, jiló, pajé. E agora falaremos sobre o uso do X e do CH, porque muitos confundem quando se usa X ou CH. Falaremos nessa aula, nesse exato momento. Vamos ver? Palavras de origem indígena ou africana, como chavante, abacaxi, orixá, eu vou usar X. Depois de ditongos, como caixa e ameixa, o A e o I aí são ditongos, o E e o I também, então vai ser com X. Depois de sílabas que começarem com ME, com IE ou EM, como México, enxoval, exceção. Palavras nascidas de outras escritas com CH continuarão com CH. Então, pessoal, a derivação é muito importante. Costuma se manter a grafia anterior quando tem a derivação. Então, em casos de EM, começando com EM como enchente, como enxame, você usa o X. México começa com ME, você usa X. Mas a palavra enchente veio do substantivo, do adjetivo cheio. Então, você vai manter com CH a palavra enchente, porque já veio de outra com CH. Falaremos agora do CH. Escreve-se com CH palavras de origem alemã, inglesa, francesa e palavras derivadas de outras escritas com PL, como púmbio, chúmbio, FL e SL, clave, chave, chacina, chalé, chamar, chamego, machucar, murchar, pechincha, pinchar, pichar, rancho, recalchutar. Então, tem algumas palavras que não são brasileiras ou que originaram de outras, em que a letra foi modificada. Eu vou dar um exemplo. O CH, ele derivou do antigo dígrafo, do antigo encontro consonantal FL. Então, eu não falava chave, eu falava clave. Eu não falava chumbo, eu falava púmbio. Então, essas palavras sofreram modificações e esse FL e o CL foram modificados por CH. Então, houve essa modificação, houve essa transformação e esses encontros começaram a ser usados aqui como chacina. Então, isso é muito em origem inglesa, tá? Então, houve essa modificação. Palavras que tinham FL e CL começaram a ser escritas com CH. Agora falaremos sobre o uso do cedilha. Usamos cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em to, tor e tivo. Por exemplo, redator termina com tor. Então, redação vai ser com cedilha. Cantor termina com tor também. Canção com cedilha. Exceto, exceção, termina com to. Introspectivo também. Tivo, termina com tivo, então vai ser introspecção com cedilha. Usamos o cedilha em substantivos terminados em tensão, derivados de verbos terminados em ter. Por exemplo, reter derivou retenção. Então, sempre que estiver ao final com tensão, vai ser o cedilha. Usamos as cedilhas em verbos terminados em sar, quando o substantivo equivalente terminar em se ou so. Alcance, alcançar. Abrace, abraço. Endereço, endereçar. Então, pessoal, passamos as regras aí do cedilha. Agora vamos falar do dois S's. Nas palavras derivadas dos verbos terminados em ceder, como conceder, concessão, exceder, excesso, excessivo, proceder e processo. Então, perceberam que toda derivação de terminadas em ceder é com dois S's? Nos substantivos relacionados a verbos com o radical prime, como comprimir, imprimir e reprimir. Então, vai ser compressão, impressão e repressão. Nos substantivos relacionados a verbos que contêm o radical grede, então, se tem esse radical, vai ter dois S, como regressão e agressão. Nos substantivos que se relacionam a verbos constituídos da terminação tir, como discutir, também vai ter dois S. Em palavras relacionadas a verbos que se constituem do radical met, como comprometer, virou compromisso, intrometer, intromissão e assim por diante. Então, gente, vocês perceberam que dois S's vem da derivação.
de que palavra sai. Tem uma outra regrinha do 2S que eu vou deixar nas observações finais também, que é muito importante. Se estiver entre duas vogais e manter o som de S, você usa 2 S's. Mas se estiver como uma consoante, como balsa, balsa tem o L, então vai ter uma consoante aí. Então você vai usar o S. Agora vamos falar. Então, pessoal, algumas palavras pedem um R mais forte. Então, nós usamos os 2 R's, como carro, arrasar, corrupto. Então, nesses casos, você usa o 2 R's. Então, o 2 R é definido pelo som. Se for um som mais forte, você usa o 2 R's. Pessoal, agora vamos para algumas observações finais. Vamos lá ver quais são. O uso de S ou S é normal o S possuir o som de Z se estiver entre vogais. Então, para que o som de S continue, é necessário usar os 2 S's. Pássaro, passeio, sessão. Já entre as consoantes com som de S, usamos o S. Balsa, corça, manso. Antes de P e B, usa-se M, já que outras consoantes usa-se N, como mambo, pombo, campo, camponês. Palavras nascidas de outras escritas com ND, usa-se NS, como expandir, expansão, pretender, pretensão. Então, como eu falei para vocês, pessoal, os 2 S's. Quando que eu uso 2 S's? Quando o S está entre vogais, ele adquire o som de Z. Então, para que ele continue com o som de S, você usa os 2 S's, como pássaro. E se estiver com consoante, aí você mantém um S só, como balsa, corça. Também a regrinha básica do P e B. Se a palavra começa... antes de P e B, você usa o quê? Antes de P e B, você usa M, como mambo, pombo. Agora, antes de outras consoantes, você usa o quê? N, como canto, santo, e assim por diante. Pessoal, espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado, e até a próxima aula. Até!